É impressionante, cara, impressionante. A gente sempre pergunta o que a pessoa se considera. Você, é óbvio, eu queria mudar um pouco a pergunta, tipo, você, por muitos anos da vida, ficava entre o negócio de fazer o roteiro Uhum. e de ser comediante stand-up e Sim. estar em palco, Sim, etc. sim. Hoje, qual que é o equilíbrio desses dois? O que você parou de vez com o roteiro? Você ainda Não, cara, eu nunca parei, eu acho que eu nunca vou parar também, porque é uma parada que eu gosto de fazer, é muito legal criar comédia nesse sentido, assim, de escrever. Eu acho que eu só sou o comediante que eu sou hoje por causa desse período de roteiro que eu passei, trancado, digamos assim, que a galera, que era difícil me mostrar, era difícil eu aparecer como comediante, fazer as coisas, mas eu acho que não, eu não seria quem eu sou hoje na comédia se eu não tivesse essa expertise que eu tive que aprender na marra, nos anos de roteiro trancado. E eu acho que todo comediante devia fazer isso em algum momento. Talvez não por tanto tempo quanto eu fiz. Mas em algum momento tinha que fazer, cara. Tinha que participar, porque, cara, é muito importante. Tipo assim, te aprende muita coisa. Tipo, eu aprendi desde saber como é que funciona a linguagem técnica de televisão, do dia a dia, de uma gravação, saber como é que eu gravo um negócio, como é que a gente faz, até o que é o mais importante pra mim, que é a habilidade de você criar sob pressão. Que é o mais valioso pra mim hoje em dia, é o quanto você consegue criar e escrever sob pressão. Você chegar e ter uma demanda, falar com a mesma, eu preciso de 5 minutos de piada pra amanhã, ou pra hoje à tarde. Você senta e faz, entendeu? É Você esquecer consegue o termo fazer. inspiração, né? Cara, eu Tipo, colocar a transpiração. é só fazer, assim, ó, precisa fazer. Que é foda, né, cara? A gente demora. Eu, durante anos, eu ficava assim, não, vou esperar quando eu tiver muito afim, entendeu? Vai. E não são os melhores textos, né? Tipo, os Não, que vêm imagina. de forma inspiracional. É Não, aqueles que você até trabalha vem. igual. Às vezes Então, Deus caga um texto pra você, né? Mas. então, eu não digo que sejam os melhores textos, mas as melhores piadas talvez venham. Do tipo assim, acontece muito comigo, eu tenho uma ideia de um texto e as melhores piadas daquele texto vêm quando eu tô no palco e sai. Uma coisa, É. tipo, no flow. Sim. Mas não é exatamente o melhor texto em si. Pode ter uma piada muito boa, mas tipo, o texto amarrado ali. O Luiz Fernando Veríssimo tem essa frase, né? Que ele fala que a escrita é 90% transpiração e 10% desodorante. É da hora. Então é meio isso, cara. Tipo, então tipo, agora, recentemente eu escrevi um comercial, né, pra uma empresa grande aí, em parceria com a Porta dos Fundos. E foi bem legal, assim. Então, tipo, você ganha uma graninha à parte ali, uma segunda fonte de renda. De renda, né? Tem que viver de renda, né? Você aprendeu a escrever roteiro fazendo roteiro ou você Foi. estudou? Não. Porque tem toda uma formatação. As pessoas não sabem disso. Então, e tanto não sabem que tem uma formatação, quando também não sabem que essa formatação ela é meio costumeira. Sim. Não tem uma BNT que formatou e que diz que é a lei. É. Você pode escrever mesmo, tem um formato livre, mas por padrão se convencionou escrever daquele jeito, que é tipo, chama Master Scenes, né? Que chama, que é essa formataçãozinha bonitinha, tem uma tabulação X e tal, e faz com que você, quando você está escrevendo longa, por exemplo, faz com que você tenha a noção de que cada página seja um minuto de filme. Sim. Então, tem isso. Só que aí, cara, eu caí, isso é uma desilusão, assim, quando as pessoas me conhecem, porque elas vêm me pedir referências de bibliografia, de coisa, e eu não sei tantas, porque minha trajetória foi muito sugênere. Muito assim. na raça. Eu não tive, eu fui obrigado a fazer as coisas fazendo. Foi Então, quando você caiu em São Paulo aqui? Foi. Eu comecei a escrever pro Agora é Tarde do Danilo na época. E eu não fazia a mais puta ideia do que era, de como era. Porque, cara, também aqui em São Paulo ninguém tem tempo pra ficar te ensinando não, entendeu? Sim. Então não foi assim, ninguém me pegou pelo braço e falou, senta aqui, isso aqui é um negócio. Não, foi assim, bora, cadê o roteiro? Eu, cara, o quê? Como? E fui olhando, o que tá fazendo? Perguntando, foi assim. Quase fui mandado embora algumas vezes, porque como foi meu primeiro trabalho ali, eu não era bom, cara. Eu não era, tipo, foi o meu primeiro trabalho de tudo, cometi muitos erros trabalhando ali, do tipo assim, foi bizarro. Aí eu fui aprender o rolê mesmo quando eu saí de lá e eu fui pra MTV. E fui escrever o Collectivation, que era o programa que o Patrick Maia fazia com o Fiuk.
Na época o Fiuk tinha saído. Que, aliás, que junção boa, né? Disse, né? Eu queria muito saber a reunião de briefing da equipe se reunindo assim, ó, quem que vai apresentar? Fala assim, olha, vamos botar o... Fiuk e Patrick, eu acho que é isso. Acho que tem a mesma energia. Tá ligado? Tipo, vai dar uma química legal. E na época o Fiuk tinha saído, foi pra Globo, e eu entrei quando entrou a Kéfera. Era a Kéfera ainda. A Kéfera não era... Já era gigante, mas não tinha virado ainda a Global, né? A Global Kéfera. E aí... Você também teve problema com o bebê Fiuk também, não? Nunca tive, cara. Não. Porque eu entrei quando ele saiu, então a gente nunca se trombou. Ah, tá. Porque eu lembro que a Mel falava que, nossa, ele queimava os roteiros dela freneticamente, assim. Não tive problema, porque eu entrei... Acho que a Mel tinha saído um pouco antes, e aí eu tava no Agora é Tarde do Danilo, aí ele foi pra SBT, eu saí e fui pra MTV. Porque era da mesma produtora, eles só me realocaram lá. Porque eles queriam refazer a equipe do Rafinha do zero também. E aí eu fui pra lá. E quando eu fui pra lá, fiquei no lugar da Mel, eu acho. E o Fiuk tinha saído e tinha entrado a Kéfera no lugar. Mas com a Kéfera eu nunca tive problema também. Ela sempre foi tranquila, assim. Ela nunca foi na sala de roteiro. Nunca vi ela na sala de roteiro. Acho que ela foi na sala de roteiro umas 2 vezes. Pra pegar café, né? O café de vocês era legal. Ela nunca foi na sala de roteiro. A gente conversou poucas vezes. Ela tinha uma certa dificuldade no programa, porque era um programa que não era muito fácil de fazer. E não era bem assistido, porque foi o primeiro programa da nova MTV. Então era assim, uma reestruturação total. A MTV estava sendo feita do zero. Então... Tipo, e era um programa... E era esse um programa que tinha. No meio de... Vampire Diaries o dia inteiro. Antes era uma série e depois era South Park. Só tinha isso da MTV naquela época. E um Acapulco Chora, um negócio assim. E um programa no meio que tinha gente apresentando mesmo e tal. Então, assim, foi muito difícil pros apresentadores. Pra mim, que era roteirista iniciante, pra mim era incrível. Porque era um programa que ninguém assistiu, eu podia fazer o que eu quisesse. Então eu aprendi o trampo mesmo ali, entendeu? E era muito doido, porque foi num complexo de estúdios que tem aqui em São Paulo, e aí a gente saía, tipo, e a sala de roteiro era sei lá, 50 passos do estúdio. Então eu escrevia, mandava o roteiro e ia até o estúdio ver como é que ele ia ser feito. Então foi muito uma escola mesmo, assim, sabe? De eu fazer e já ia olhar como é que ia ficar pronto, como é que ficava na câmera, se ficava televisivo ou não. Essa foi uma parada que eu aprendi lá. Tipo, o que é televisivo? Essa noção que não tem meio uma definição. Você tem que... porque tem coisa que no roteiro tá uma maravilha, na tua cabeça. Tá assim, sabe? Quando o cara pega e fala, não, isso não vai funcionar. Na embocadura fica uma bosta, né? E aí tem a questão do... Porra, é difícil eu explicar o que é essa noção do ser televisivo ou não. Porque é muito uma parada que você aprende na prática. Acho que tem gente que já deve ter isso no DNA, assim, né? Como muita gente tem. Muita coisa. Mas... Pra mim foi essencial essa escola ali da MTV, assim. Eu sou muito grato à MTV até hoje. Porque foi muito, muito doido. Mas você ficou um bom tempo lá ainda depois, né? Fiquei, acho que uns 6, 7 meses. Também foram 6, 7 meses intensos. Porque a gente escrevia basicamente um programa por dia. Nossa. Então era assim... Quantos roteiristas eram? Era eu e mais um outro rapaz. Era comigo um, né? Daí teve uma época que o Rominho trabalhou comigo lá, porque o Rominho fazia a pesquisa da entrevista e eu fazia o conteúdo em si. E aí era eu e o Felipe Cordeiro uma época, e aí tipo, eu escrevia um, ele escrevia outro. Então era assim, revezava. Então cada dia ia o programa de um pro ar. Era meio isso, porque era muito trabalho. Então cada um pegava um, só que no fim das contas a gente escrevia todo dia. Todo dia um tava escrevendo. Então era muito trabalho, porque era 50 minutos de roteiro por dia. Então, caralho, era muita coisa, cara. Eu escrevia tipo 20, 30 páginas por dia. Entendeu? Então, eu chegava em casa cansado, mas aprendi muito. E aí, será que ele gostou, DVD? Eu acho que sim, né? Foi bacana, foi engraçado, foi interessante, foi... Pô, tem um monte de conversa igual essa aqui embaixo. Procura aí, pode seguir no vídeo, se inscreve e vai no nosso canal oficial. Esse papo que você viu o corte agora tem lá completo no Elementar Show. E olha, esse papo foi bom demais, Marcão. Foi incrível. Nossa, muito bom. Vai lá, cara, aproveita.